Olá, tudo bom? Seja bem-vindo à minha palestra aqui no Congresso VetSign Business. Queria agradecer o convite para estar podendo falar aqui com vocês sobre um pouco do marketing digital, né? Coisa que eu venho aplicando aí nos meus negócios desde 2014. Então, eu vou falar sobre como dobrar o número de clientes usando o marketing digital. Eu espero que essa palestra possa te ajudar bastante. Aí tem muita coisa que eu acredito que você ainda não sabe ou sabe, mas não aplica no seu negócio, tá? Então vamos lá, vamos tentar aí fazer com que você possa aproveitar ao máximo esse conteúdo. Bom, para quem não me conhece, né, eu me chamo Alexandre Figueiredo, eu sou médico veterinário, me formei na UF em 2008, né, então já tenho aí mais de 10 anos. Sou mestre também pela UF em 2012, fiz pós-graduação em Oncologia Veterinária pelo Qualitas, né, finalizando aí em 2013, e finalmente em 2014 é quando eu entro aí no marketing digital, né? Quando eu começo a, vamos dizer assim, a brincar, né? A entrar nessa nova era, né? Que a gente fala, porque foi uma coisa completamente diferente fora do padrão de um médico veterinário. Então, a gente teve a oportunidade de trazer, né, o formato desse congresso online, né? A gente fez o primeiro congresso online de medicina veterinária em pequenos animais lá em 2014, né? Não existia nada parecido com isso na veterinária. Então, eu fui idealizador desse projeto do Congresso Online. Atualmente, aí, por conta desse coronavírus, aí, da pandemia, a gente está tendo vários tipos de congresso online, inclusive esse, né, que vocês estão assistindo aqui também. Mas é muito legal saber que eu fui aí o pioneiro, né, que eu trouxe essa ideia desse congresso online para a veterinária que não existia. Então a gente fez o primeiro congresso online em 2014. A partir de 2015, então, eu criei o Atualizavet, né, a marca Atualizavet, que é o congresso online de atualização veterinária em pequenos animais, que ela acontece todos os anos em maio. E não foi diferente esse ano também, a gente teve o Atualizavet em maio. E desde 2015, então, que a gente está aí com esse nome e vamos fortalecendo essa marca aí. Cada vez o congresso cresce mais em termos de audiência e tal, e é muito bem recebido por vocês, tá? E também em 2014 foi quando eu comecei o meu blog chamado Dicas Boas para Cachorro, né? Ele é voltado para os tutores, né? Para os proprietários, para os clientes, enfim, como vocês queiram chamar. E foi o blog e também o canal no YouTube. Então, desde 2014 aí que eu estou nessa empreitada de entrar no marketing digital. E em 2016 foi quando finalmente eu criei a Educação Digital Brasil, que é a minha empresa, e onde a gente realmente, de fato, fez disso um negócio, tá? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu gostaria que você marcasse, né, o Atualizavet Oficial, né, o Instagram do Atualizavet, fizesse um print aí de algum momento da palestra que você acha interessante, faça um print, posta lá no Stories do Instagram e depois eu vou estar repostando aí todo mundo que fizer. Então, se você ainda não segue o Atualizavet, siga lá, por favor, que aí eu vou estar compartilhando esse momento aí com vocês, vou achar muito legal, né, ver. E eu também quero te pedir um favor, quando acabar essa palestra, me manda um e-mail, me manda uma mensagem, me manda um direct dizendo o que você achou, o que você acha que pode melhorar, o que você achou que foi mais interessante, o que te fez agir, né, te tomar ação e o que foi bom para você dessa palestra. Vou querer saber o seu feedback, beleza? Então vamos lá. Primeiro de tudo, o que é o marketing digital, né? Nada mais é do que as ações que você usa por meio da internet ou dispositivos eletrônicos para divulgar um produto ou uma marca ou um serviço, o que seja, de forma que você use a internet para fazer isso, né? Ele é diferente daquele marketing tradicional, né? Simplesmente ele é digital, tá? Como é que você faz isso? Utilizando os canais digitais, como um site, um blog, uma fanpage, um Instagram, né? E-mail também é muito importante. Então essas são as formas básicas aí de você utilizar o marketing digital. E qual é o objetivo final que você tem com o marketing digital? É tentar solucionar as dores e os problemas que o seu cliente ou o seu potencial cliente tem, tá? Então esse é o objetivo final aí do marketing digital, é você conseguir trazer esse teu cliente por meio de resolver o problema dele, tá? E a gente vai ver isso, obviamente, usando os canais aí digitais, como eu acabei de falar. Quais são as vantagens principais do marketing digital em relação ao marketing convencional, tá? A interação com a audiência, esse aí é o ponto número 1, né? Quando que você vai postar, ou melhor dizendo, quando você
vai colocar um anúncio num jornal ou até mesmo uma televisão, numa rádio e vai poder interagir com essa pessoa, né? Você não tem isso. Já no marketing online, né, no marketing digital, você vai ter aí uma postagem de repente num blog, no Facebook, né, no próprio Instagram, e você pode até interagir com essa pessoa deixa um comentário lá, então torna isso muito mais próximo. Segmentação de público, isso é uma outra coisa fundamental e muito importante dentro do marketing digital que te possibilita. Ou seja, você escolhe para quem você quer anunciar, né? Diferentemente de você fazer um anúncio, por exemplo, na televisão, onde, dependendo de quem esteja assistindo, né, aquele canal, vai atingir milhares de pessoas, mas milhares de pessoas que não têm menor interesse pela sua marca. Tá? Para ela não vai fazer a menor diferença no mundo conhecer você. No marketing digital você pode selecionar públicos que você queira e que você acha que são o seu público ideal, né? O seu avatar, a sua persona. A gente vai falar um pouco disso mais para frente. Ele é mais barato, né? Proporcionalmente, ele é muito mais barato do que você anunciar, por exemplo, na televisão, né? É um absurdo você fazer um anúncio lá no Jornal Nacional, por exemplo, né? É coisa de milhares de reais. Então, como que uma pequena empresa, né, ou até mesmo uma pessoa física vai conseguir fazer um anúncio num canal desse? Pode fazer, de repente, num rádio, num jornal de bairro, uma coisa assim, mas mesmo assim você não vai estar acertando o público diretamente do jeito que você quer, né? Precisamente do jeito que você quer. Então, ele é mais barato, você consegue fazer anúncios no Facebook, por exemplo, com R$ 1 por dia. Então, assim, é muito barato para você entrar nesse negócio, tá? Qualquer empresa ou pessoa física pode investir, então não tem uma determinação de ser só CNPJ, tá? E, muito importante também, a mensuração dos resultados. Você consegue pegar todas as métricas que a ferramenta, né, vai te dar, seja o Facebook Ads, seja o Google Ads, você vai ter todos os dados e as análises para você poder fazer, e com isso você vai ajustando os seus anúncios, né? Caso você opte por fazer anúncios pagos, você consegue ir ajustando os seus anúncios e deixando eles cada vez melhores para atingir cada vez mais precisamente, né? Como se fosse um sniper no teu cliente, no teu público-alvo que você quer, o que você almeja alcançar. Beleza? Então, resumindo, é uma frase que eu sempre falo, você tem que estar no Google. Tá? Não tem mais a opção de você não estar no Google, das pessoas não te acharem no Google. Então, se você por acaso não tem nada de mídia digital, pode considerar que você já está completamente ultrapassado. E todo mundo que tem, nem que seja uma fanpage, um Instagram, um site ou um blog, já está na sua frente em termos de divulgação, ok? Então, imagina a situação seguinte. Chega uma pessoa que tem um cachorro, esse cachorro começa a vomitar. O que essa pessoa vai fazer de imediato? Pensa aí. Vou te dar 2 segundos para você pensar. O que ela faz? Ela vai pesquisar no Google sobre cachorro vomitando, ou o que fazer com um cachorro vomitando, o que leva um cachorro a vomitar. Ela vai pesquisar no Google de alguma maneira para saber se aquilo é importante, se não é, o que ela pode fazer, né? Qual o tipo de medicação que ela pode fazer, que ela pode dar para esse cachorro. Depois ela vai perguntar em grupos no Facebook. Tá? E não necessariamente nessa ordem, tá bom, gente? Mas ela vai perguntar nos grupos do Facebook. Às vezes ela tem vários grupos lá de cachorros, ela vai perguntar lá, gente, olha, meu cachorro está vomitando, o que eu faço, o que eu dou? E tal. Às vezes bota até a foto do vômito lá. Enfim, essa é uma das coisas que eles fazem. Outra coisa, perguntar nos grupos de WhatsApp. Né? Hoje em dia as pessoas têm vários grupos de WhatsApp e volta e meia também tem grupos de cães e vai perguntar lá dentro também, botando foto, né, e outras coisas. Postar nas mídias sociais pedindo ajuda. Ela pode postar no próprio Facebook dela ou no Instagram, fazer até um stories, botar o cachorro vomitando lá e pedir ajuda pelas mídias sociais. E o que ela faz por último, né? Por último, quando ela faz, ela leva no veterinário, tá? Então, como eu falei, não necessariamente nessa ordem, claro que vai ter gente que vai levar direto no veterinário e tal, mas a maioria dos casos é assim que funciona. A pessoa vai pesquisar no Google primeiro, no que está acontecendo com o cachorro dela e por aí vai, tá? Então, mais uma vez, você tem que estar no Google. É aqui que você deve aparecer. Ah, então beleza, eu já tenho um site, eu já tenho um blog, está tudo certo agora, tá só rezar que vai tudo acontecer. Não, não é bem assim. Tá? De que adianta você estar no Google, mas ninguém te encontra? Eu vou te explicar um pouquinho mais sobre isso. Você tem 2 formas de você conseguir aparecer no Google para que as pessoas te achem. Tá? Não adianta nada você ter um site, sendo que o seu site está lá na 20ª página do Google. Ou seja, o cara não vai ficar passando até a 20ª página para achar você.
tá bom? Então vamos lá, a primeira delas é pagando com dinheiro, ou seja, você vai fazer anúncios patrocinados, né? Ou você vai até mesmo contratar pessoas ou agências para fazer esses anúncios para você. A outra maneira é pagando com o seu tempo. Então, se você não tem dinheiro para investir em anúncios, mesmo sendo bem mais barato, como eu falei, você pode investir o seu tempo aí e gerar um tráfego, né? Gerar um tráfego de pessoas acessando o teu site ou o teu blog de forma orgânica, ou seja, sem investir dinheiro para isso. Eles vêm naturalmente. Então, você faz de forma orgânica, gerando um conteúdo de valor para essa pessoa. Essas são as duas formas de você aparecer de maneira bem simples e bem resumida, para que não fique nenhuma dúvida. Então vamos lá. Uma coisa importante é que, se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Tá? Essa é uma cena clássica aí do filme da Alice, né, que ela se depara aí na frente de uma árvore com várias setas, dizendo vai para cá, vai para lá, volta, sai daqui, sobe, desce, e aí ela chega e fica perdida. Né? E ela pergunta e o gato responde isso para ela. Bom, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Mas e se esse caminho não for um bom caminho? Né? Será que ele realmente serve? Então é preciso que você tenha estratégias para aplicar, ou seja, estratégias de marketing digital definidas para que você possa então dobrar aí o seu número de clientes, tá? Ou até mesmo triplicar, e a gente vai ver isso mais para frente um pouquinho. Para quem que vai funcionar, né, essas estratégias que eu vou falar a partir de agora? Tá? Principalmente vai funcionar para quem já tem um consultório, uma clínica ou até mesmo um hospital veterinário, né? E a maioria desses estabelecimentos veterinários, eles já deveriam ter pelo menos, né? Os maiores já têm um site institucional, onde vai ter todas as informações, né? A respeito da clínica ou do hospital veterinário. E para quem serve também, para quem é especialista. Né? No meu caso, eu fiz a pós em oncologia, eu atendia a parte de oncologia, então eu até tinha um blog que eu utilizava ele, e eu comecei a gerar conteúdo dentro desse blog também tinha os meus contatos, então vieram algumas pessoas me contactando por causa desse blog, né? Mas obviamente eu já parei, já nem uso mais esse blog, nem sei se ele está ativo ainda, deve estar lá porque eu não desativei, né? Mas enfim, então também serve para esse tipo de pessoa. E no fundo, ele também vai funcionar para os médicos veterinários que não estão em nenhuma dessas duas condições, mas que com certeza eles vão estar lá em algum momento. Então você tem que se adiantar, você não pode deixar para criar uma fanpage sua profissional, né, ou um Instagram seu profissional, só depois que você já fizer uma especialidade, ou só depois que você abrir uma clínica. Você já tem que começar isso para ontem. Então não deixe para depois, já comece logo, porque isso é um trabalho lento, é um trabalho de tempo, né, de médio a longo prazo, que você vai construindo essa reputação dentro das redes sociais e das mídias sociais e digitais. Tá? Então vamos lá. Primeira estratégia de marketing aqui. Eu vou falar algumas, né, as principais, tá? Tem mais do que essas, mas eu vou falar as principais aqui. A primeira delas, e você vai perceber também que elas meio que se atropelam, elas meio que ficam entrelaçadas umas sobre as outras, tá? Elas se complementam. Então você pode achar até que algumas são muito parecidas com as outras, mas não é tão parecida assim. A primeira delas, então, é inbound marketing. O que é o inbound marketing? Ele é o marketing de atração, onde você desperta o interesse desse público. E como que você desperta isso? Por meio das dores que esse público tem e dos interesses que esse público tem. Pensando então na veterinária, quais são as dores principais que um proprietário vai ter, um responsável, um cliente vai ter? As dores com o animal dele, né? O que pode acontecer com esse animal, né? Quais são os problemas, quais são os tipos de doença que esse animal tem. Então você vai fazer um marketing para despertar o interesse desse teu público-alvo em querer saber mais sobre esse tipo de problemas que você tem para resolver dele, tá bom? É o cliente que procura a empresa quando percebe que tem um problema. Então, ou seja, ele sabe que você resolve esse problema dele. Então, porque ele já foi atraído por você. Tá? Então, é o cliente que vai atrás de você porque ele já te conheceu. Mas para isso, mais uma vez, você precisa estar no Google. E não só no Google, você precisa estar bem posicionado no Google, de preferência na primeira página da pesquisa, né? Ou seja, se a pessoa pesquisar lá cachorro vomitando, você tem que ter um artigo sobre cachorro vomitando
E esse artigo ele tem que estar pelo menos na primeira página, de preferência nos 3 primeiros lugares e mais preferência ainda no primeiro lugar. Tá? Então, esse é um exemplo, mas você tem que ter isso para os principais tipos de problemas que você resolve. Né? Então, se você é oncologista, você pode falar coisas específicas sobre a parte de oncologia. Então, você vai estar automaticamente segmentando pessoas que têm interesse de saber mais sobre isso. Né? E você, com a sua linguagem, você direciona isso para aquele público que você quer atingir. 2. Marketing de conteúdo. Esse é um dos marketings mais fortes que tem, que é quando você oferece conteúdo de qualidade, né, informações relevantes que vão ajudar o potencial cliente a solucionar os problemas. Ou seja, ele vai no Google, vai pesquisar sobre um determinado assunto e ele vai achar o teu artigo, por exemplo, no seu blog. E ele vai ver, poxa, caramba, esse cara sabe o que ele está falando aqui, olha a quantidade de informação que ele me deu aqui. E aí, se ele for mais curioso ainda, ele vai procurar dentro do seu blog sobre outros assuntos e ele vai querer saber, pô, como é que eu faço para ter uma consulta desse cara, né, desse veterinário? E ele vai, depois acha o teu contato, acha o teu site, né, suas mídias sociais. Então, é importante que você tenha isso muito claro e você vê que já está fazendo a ligação de uma coisa com a outra. Tá? Mas aí a pergunta que é chave aqui. Você sabe qual é o seu potencial cliente? Ou seja, qual é a sua persona ou avatar? Né? Eu prefiro usar a palavra avatar porque eu gosto muito do filme. Então, você tem que definir muito bem qual é o seu avatar. Tá? Então, quando você for pensar no seu avatar, que é aquele cliente ideal que você quer atender na sua clínica, você tem que pensar o seguinte: qual é a idade dessa pessoa? Qual é o sexo dessa pessoa? Né? Se é mais homem ou mais mulher que você atende. Ela é casada, ela é solteira ou ele, né? Tem um cachorro só, tem 2, possui filhos, mora onde? Mora na Zona Sul, eu sou do Rio de Janeiro, né? Mora na Zona Sul, mora na Zona Oeste, mora na Baixada, onde essa pessoa mora, qual é a faixa, né, financeira que essa pessoa tem, né? Um cliente da classe A, classe B, C, D, E. Então, qual é o poder aquisitivo que esse cliente tem? Então, você tem que tentar fechar o máximo de informações possíveis desse cliente, porque quando você for fazer um conteúdo, você tem que pensar que você quer atingir essa pessoa. Normalmente a gente dá até um nome para esse avatar. Então você pode chamar de Maria, de João, de José, enfim, do nome que você quiser, e você fala. Você escreve uma historinha. Por exemplo, Maria tem 35 anos, ela é casada, possui um filho de 5 anos, tem 2 cachorros, né? Pode até dar o nome dos cachorros. Um é um Spitz alemão, é um casal de Spitz, por exemplo. Ele já tem aí na faixa de 5 anos cada cão. E, enfim, eles têm um carro, né, um carro próprio, tem uma casa, moram em, sei lá, em Botafogo e costumam passear com o cachorro aí no final de semana. Os cachorros tratam os cachorros como filhos, os cachorros dormem na cama com ele. Enfim, você vai escrever uma historinha. E quando você for fazer um conteúdo, você tem que pensar nessa pessoa e você vai escrever para ela. Por quê? Quando essa pessoa lê, ou pessoas parecidas com esse perfil lerem o seu conteúdo, elas vão se engajar e aí vão querer saber mais e vão procurar. Se é uma pessoa que não tem nada a ver com esse conteúdo, uma pessoa, sei lá, que mora na Barra, que é solteira, que tem um pitbull para, sei lá, para proteger a casa e tal, a pessoa vai ler o teu artigo e ela não vai se conectar. Tá? Automaticamente você vai separar as pessoas. Outra estratégia é ter um blog, né? O blog é o lugar que você tem que criar, você tem que ter esse blog, né? E o mais importante é você ter que alimentar ele com conteúdo. Não adianta você chegar, criar um blog, escrever 2, 3 artigos e depois largar esse blog morto ali. Por quê? Quanto menos você atualiza um blog, mais para trás na pesquisa do Google ele vai ficando, tá bom? Então tem que botar conteúdo. Quanto mais conteúdo você coloca, mais relevância você tem do Google, né? E, obviamente, mais as pessoas que chegarem no seu blog vão ver que você fala bastante coisa, que você sabe bastante coisa. Então você automaticamente ganha autoridade. E é um local só seu, então você pode ter a liberdade de postar o que você quiser, né? O conteúdo que você quiser. Você não fica engessado, de repente, a alguma coisa que alguém queira que você faça, né? Então, é bastante interessante por conta disso.
você ganha relevância para a sua marca ou para você, né, caso você seja um autônomo, né, e um especialista de alguma área específica. Visibilidade, né? Você ganha muita visibilidade quando você tem um blog com conteúdos de qualidade, ok? Então você tem aí um potencial muito grande de você atrair novos clientes para você. E ter um site é o que eu chamo de casa da marca, né? Onde você vai deixar todas as informações principais ali num só lugar. Então você vai ter o endereço, você vai ter o telefone de contato, você vai ter os seus serviços prestados, se você pensando em clínica agora, né, quais são os serviços que você tem, você vai botar foto da sua clínica, né, quais são as especialidades, se você tem banho e tosa, se você tem pet shop, quais são os horários de funcionamento, né, se é 24 horas ou se, sei lá, se é de 9 às 19, os links para as redes sociais, então se as pessoas tiverem interesse em saber mais, né, acompanhar o dia a dia, ela pode chegar nas redes sociais também. E tem que ter uma conexão com o blog, tem que ter uma aba escrita ali, blog, porque a pessoa que chega no seu site, de repente vai querer saber, vai querer estudar um pouco mais, saber um pouco mais, ou ela já está procurando sobre algum assunto, e ali com a aba blog, você faz essa conexão do site com o blog, e depois, obviamente, do blog tem que ter uma conexão para o site também, tá bom? Aqui eu peguei 3 exemplos, né, de sites de clínicas aqui do Rio de Janeiro, que eu conheço pelo menos 2 delas. Tá? Então a primeira é da Canigato, do meu amigo aí, Guilherme Monteiro. E aí vocês podem perceber aqui que logo de cara tem algumas coisas interessantes aqui que dá para chamar a atenção. Né, você tem esse menu aí, essa barra, né, em cima, onde está escrito Home, Clínica, ou seja, na clínica provavelmente ele deve mostrar as imagens, as fotos da clínica. Ele tem uma outra aba que são as especialidades que ele oferece. Né, poderia estar até dentro dos serviços, mas ele separou, botou os serviços numa outra forma. A equipe, então, onde ele vai mostrar todos os profissionais que trabalham na Canigato, os cursos, né, porque ele tem alguns cursos que ele faz, mas aí já é voltado para veterinário. A parte do pet social também, então tem a parte social que ele faz, e tem uma aba só para isso, e tem uma aba de contatos. Mas uma coisa muito legal que você já deve ter percebido aqui também, é que logo de cara, quando a pessoa entra no site dele, já tem essa coisa vermelha gritante, assim, dizendo que é 24 horas, né, é emergência 24 horas e tem os 2 telefones ali de contato, tá? Isso é muito legal, que se uma pessoa está desesperada ali, ela está pesquisando, aconteceu um acidente de madrugada, ela por acaso achou, bateu, entrou no site, ela já sabe que ali na Canigato é 24 horas. E também tem 2 símbolozinhos ali do logo do Facebook e do Twitter, caso a pessoa queira ir para essas redes sociais. Aqui no outro site da Animalia, por exemplo, ele já destacou o primeiro ponto ali, o banho e tosa. De repente o banho e tosa é um ponto forte da Animalia e eles querem atrair as pessoas. Então ele botou o banho e tosa em primeiro lugar. Depois vem a clínica veterinária, também deve descrever sobre a clínica, vem as especialidades, os exames que ele faz, serviços. Aqui já tem, ó, já tem a aba do blog, tá? Que não tem na Canigato, não sei nem se eles têm blog lá, mas enfim, aqui a Animalia já separou um local para falar do blog. E tem 2 botões aqui também interessantes. Mas percebe uma diferença. Aqui, se você bate o olho só nessa parte de cima, você tem que clicar nesses botões para você poder ter acesso ao número do telefone. Tá? No caso do WhatsApp, se você clicar, você vai direto para o canal do WhatsApp na web. Né? Mas aqui também tem a informação, nesse Ligue Agora, no botão azul, falando sobre clínica 24 horas. Está um pouco pequeno, está em azul, não está muito destacado, como está ali na Canigato, mas também tem essa informação de 24 horas, ou seja, uma coisa bem relevante e interessante. E aqui na Petcare Rio, né, a gente tem aqui um menu mais enxuto, né, com a página inicial, serviço, pet shop, centro veterinário e contato, mas tem uma coisa que nos outros 2 não tem, que é o endereço, logo de cara. Então a pessoa entra nesse site que ela já vê logo de cara que fica na rua Francisco Sá, 88, em Copacabana. Também tem os telefones, inclusive tem um WhatsApp, um celular, e tem até o e-mail também. Né? Tem o link para as redes sociais, tem o peça pelo WhatsApp aqui também, então bem interessante. Então você vê aqui que essas clínicas, que são clínicas já mais conhecidas, maiores aqui no Rio de Janeiro, que elas já têm uma estrutura bem interessante aí, e se você não tem, ou se você pensa em melhorar, você pode usar elas como exemplo, né? E tem várias outras aí. Essa aqui eu trouxe só como exemplo mesmo para a gente ver o que dá para ser feito. Outra parte importantíssima, né? Hoje em dia não tem como ficar sem, que são as redes sociais. Né? Como eu já falei, a principal importância aqui das redes sociais é a comunicação direta com o seu público-alvo. O público ele consegue entrar em contato com você. Se você tem um Facebook,
se você tem um Instagram, ele consegue te mandar uma mensagem para você diretamente, pela sua fanpage ou pelo seu direct no Instagram, né? Aqui você também deve produzir conteúdos de qualidade, ou simplesmente você trazer um conteúdo para essas redes sociais. No caso, no Facebook e o Instagram, você pode trazer um conteúdo do seu blog, por exemplo. Então você tem aí o Facebook e o Instagram, que são os dois fundamentais, e eles fazem uma dobradinha, você consegue postar um conteúdo no Instagram e já compartilhar no Facebook também, se você quiser. O canal do YouTube eu acho bem interessante aí, mas aí vai depender um pouco se você tem essa facilidade de gravar vídeo, né? Se você gosta, de repente você até prefere gravar vídeo do que escrever texto, então é uma coisa interessante também. E vídeo vocês vão perceber que eles estão em alta, né? O Twitter também é mais um canal de informação rápida, tá? Então é um outro importante. E aqui eu já deixo uma dica bem interessante para vocês. Nas mídias sociais, né, no Facebook, Instagram, no YouTube, você tem que ler os comentários. Por quê? Nos comentários você tem muita informação, muita informação. Imagina que você tem um vídeo no YouTube e você fala sobre, sei lá, castração. E aí você deixou de falar algumas coisas no vídeo que naquele momento você não se tocou, de repente esqueceu. E aí no comentário a pessoa vai e coloca uma pergunta sobre a castração que você não falou. E aí você pode, primeiro, você pode respondê-la ali, né? E você pode gravar um vídeo 2 até, se você quiser, complementando esse vídeo 1. Tá? Então você vai estar vendo quais são as dores que essa pessoa tem. Olha só que interessante. Você percebe as dores que essa pessoa tem e você consegue entregar isso para ela. O que vai acontecer? Automaticamente essa pessoa vai ficar grata a você por você ter ajudado ela ali, né, sem cobrar nada naquele momento. E de repente, se essa pessoa vê que você tem aquela clínica, aquele consultório, ou até mesmo você como especialista perto da região dela ali, ela pode chegar a entrar em contato com você e depois fazer uma consulta, porque você já ganhou ela ali naquele primeiro momento. É claro que isso daí não vai servir para todo mundo, mas é uma sementinha que você vai plantar ali em algumas pessoas e algumas sim vão virar seus seguidores e depois potenciais clientes. Então você vai ajudar a aumentar o seu alcance, tá? com as mídias sociais, com as redes sociais, a visibilidade do seu trabalho e, obviamente, o número de vendas do seu negócio. Materiais educativos. O que é isso? É um conteúdo um pouco mais denso, um pouco mais elaborado, vamos dizer assim. Então você pode, por exemplo, escolher um determinado assunto, né, como castração, né, já que eu já citei aqui, escrever um e-book. Né? O que é um e-book? É um livro digital que normalmente ele tem um pouco menos de páginas assim, do que um livro normal. Tá? Não é obrigatório isso, mas ele normalmente ele é uma coisa menor. E você vai e escreve esse material. Você pode fazer um infográfico também, que na verdade é nada mais é do que um gráfico bonitinho lá com algumas informações, com tópicos e tal, uma coisa que fica mais visualmente fácil da pessoa ver. Tutoriais também você pode fazer em vídeo, por exemplo, como cortar a unha de um gato. Isso aí não é muito legal, mas você pode dar algumas dicas da pessoa não fazer errado. Né? E aí ela pode até ficar com medo e querer levar em você para cortar a unha. Né? Como dar um comprimido para um gato também. Estou dando os exemplos do gato, não sei porquê, né? Mas enfim. E qual é a questão aqui? Quando você fizer isso, se você for esperto, vamos dizer assim, você atrela a captura de e-mail. Ou seja, para a pessoa ganhar esse e-book, que é gratuito, ou esse infográfico, ou até mesmo esse tutorial específico, você pede para ela colocar o e-mail que você vai enviar esse material diretamente no e-mail dela. E aí com isso você tem um ativo, que é esse e-mail dessa pessoa, tá? De preferência peça o nome também, tá? E aí você vai poder trabalhar depois o que a gente chama de lead, né? Que é essa pessoa que você capturou aí o e-mail dela através dessa recompensa, desse prêmio, né? Desse material que você está disponibilizando para ela. Então, você pode depois estar enviando conteúdos para essa pessoa, conteúdos informativos, né? Conteúdos promocionais em relação aos seus serviços, e ela vai estar sempre lembrando de você. Então, uma maneira muito boa aí também de trabalhar essas estratégias. E aí eu vou falar um pouquinho mais dele, que é o e-mail marketing, tá? Que é uma forma importante de comunicação com os potenciais clientes. E se você conseguiu que alguém se cadastrasse na sua lista, né, de contatos, você tem que ficar muito esperto para não perder essa pessoa. Porque se ela se cadastrou, é porque ela tem interesse
aquela recompensa que você deu para ela. Tá? Se você tem um blog, por exemplo, e você tem uma captura de e-mail dentro desse blog, o que você pode oferecer para essa pessoa? Ah, eu não tenho um e-book, Alexandre, eu não tenho um infográfico, o que eu posso dar? Dá para ela simplesmente a informação de que cada vez que você postar um artigo novo, você vai mandar um e-mail para ela avisando, olha, tem conteúdo novo no blog. E se a pessoa quiser, porque é uma pessoa que adora cães, de repente quer saber mais sobre cães, você vai estar mandando um e-mail para ela toda semana, ou uma vez por mês, enfim, aí você define, dizendo para ela, olha aqui os conteúdos novos do nosso blog. Não manda, se você escreve todo dia artigo, não manda um e-mail todo dia com um artigo novo por dia. Manda no final da semana, você manda, olha os artigos que a gente publicou, e bota o link para todos eles lá. Aí você vai até sabendo, pelo clique que a pessoa deu, você sabe qual é o interesse e tal, você consegue ver um bando de informações muito interessantes também com um e-mail. Tá? E além do que, a pessoa vai estar sempre lembrando de você. Comunique sobre novos conteúdos no blog, novos serviços, campanhas institucionais, lançamentos de cursos, eventos para pet também é interessante, mas o ideal é que você faça um mix. Não fique só mandando conteúdo, nem só coisa engraçada, ou nem só promoções, nem só venda. Tá? Você tem que fazer um mix aí de informações para que a pessoa tenha interesse em ficar abrindo seus e-mails, tá bom? Vídeo marketing. Cada vez mais, como eu falei, os vídeos eles estão ganhando força. E não é à toa que o Instagram está investindo muito nisso. Ele fez até o IGTV há pouco tempo, que é o vídeo, como se fosse um YouTube dentro do Instagram. E você consegue agora estar criando vídeos lá dentro mesmo. Então tem as próprias lives também, que na quarentena estão aí acontecendo aos montes. Então se você não tem ainda uma facilidade de gravar vídeos, uma boa maneira é começar com as lives. Está ao vivo ali, você está no bate-papo, tem sempre alguém interagindo, Então é legal você começar fazendo lives. É mais fácil do que fazer isso que eu estou fazendo aqui agora, que eu estou olhando simplesmente para uma câmera sem ter uma interação direta aqui comigo. Tá? Então, você vai gerar uma conexão maior com o público, que no caso eu estou olhando no seu olho nesse momento aqui, que na verdade o seu olho é a câmera aqui no que eu estou olhando agora. Então eu consigo gerar uma conexão, você está me vendo aqui falando, não é só um áudiozinho que você está ouvindo. Então, quanto maior for essa conexão, maior a confiança que essa pessoa vai ter com você, e maior a chance dela virar o seu cliente. Então, o que eu falo aqui? Simplesmente comece. Tá? Gravar vídeo não é uma coisa fácil, mas também não é um bicho de 7 cabeças, e quanto mais você faz, mais fácil fica. Tá? E a maneira mais fácil de você perder o medo de gravar vídeo é fazendo live, porque não tem jeito. Já gravou, já está lá, já foi, e depois você olha, mas todo mundo que estava ali já viu. Porque se você grava um vídeo e olha antes de postar, quem é perfeccionista dificilmente vai postar, sempre vai achar algum defeito. Então, fazer live de cara é um bom negócio para você começar a perder perder não, começar a ganhar desenvoltura na hora de você gravar vídeos. Nona estratégia aqui. SEO, não é SEO, tá bom, gente? É SEO. É Search Engine Optimization. Quase que não sai. Então, o que é isso? Nada mais é do que você otimizar o seu site ou blog, ou até mesmo um canal do YouTube, para que ele seja encontrado no Google nas primeiras posições, ou até mesmo no YouTube. Então, tem várias técnicas, tá? Eu não vou entrar a fundo aqui, porque é muito conteúdo, não dá tempo, mas você tem várias técnicas de conseguir fazer o seu site ficar nas primeiras posições. Tá? É claro que quanto mais antigo for um site, mais relevante ele tem no Google, mais relevância ele tem no Google. Mas se é um site antigo e sem conteúdo, sem atualização, esse site também vai para trás, não adianta ser só antigo. Tá? Por isso que eu falo, quanto antes você começar, melhor. Ficar nas primeiras posições de busca é fundamental. Normalmente, a grande maioria das pessoas, elas param na primeira página. E normalmente elas clicam no primeiro, 21% clica no primeiro e logo de cara, depois já cai para uns 13%, depois para 6%. Então, assim, se você não está entre os 3 primeiros lugares do Google, a chance é que você não vai ser clicado, as pessoas não vão clicar para ir no seu blog, tá? Ou no seu site. Então, existem várias técnicas, como eu estava falando. Uma delas é você utilizar palavras-chave específicas, para você conseguir ranquear para essa palavra-chave. Quando eu falo ranquear, é ficar nos primeiros lugares, tá ok? O título também que você vai usar, ele tem que ser muito chamativo para a pessoa.
Então ele tem que ter coesão com o que a pessoa está procurando, tá? O tamanho do seu texto ou do seu vídeo também importa. Não adianta você escrever um artigo no seu blog que seja um parágrafo, entendeu? O Google não vai dar relevância para isso. Ele entende que quanto mais tempo a pessoa passa no seu blog, mais a pessoa gostou do seu conteúdo, porque ela ficou ali bastante tempo, né? Então, se a pessoa chega, fica 1, 2 segundos e sai, teu blog vai caindo e não vai sendo ranqueado. Então, para a pessoa chegar e ficar, você tem que impactar ela de cara, ela tem que se sentir bem lá dentro, e o que ela está lendo ali tem que fazer sentido para ela, ela tem que ver que é uma qualidade boa aquele conteúdo que está ali. Então, quanto mais tempo ela ficar dentro do seu blog, também ajuda a melhorar o seu ranqueamento. Tags nada mais é do que outras palavras-chave que você tem no seu título, coisas similares, por exemplo, né? Então, se você vai falar sobre castração em cadela, né, se a sua palavra-chave é castração em cadela, por exemplo, você pode botar outras tags como cadela grávida, cadela no cio, coisas que tenham relação com o seu título, né, e com o seu texto, tá bom? Então isso é muito importante. E tem várias outras técnicas aí, se você botar no Google, pesquisar aí técnicas de SEO, como fazer SEO, você vai encontrar muita coisa. 10ª estratégia, mídias pagas. Isso daqui também é outra coisa que vira o jogo, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que é a forma mais rápida de você conseguir cliente. Tem uma grande vantagem aí em relação à publicidade tradicional, que eu já falei, ela é mais barata, né? Possibilidade de segmentar o público, então, e o perfil, né, que você quer, você pode dizer se a idade, o gênero, se você quer fazer no seu bairro, se você quer fazer em 2, 3 bairros, você pode botar várias características dentro lá do Facebook, por exemplo, e dizer para ele onde você quer que esse anúncio apareça, para quais pessoas que você quer que apareça. Então isso é muito bom. E outra coisa fundamental são as métricas, né? Você possibilita fazer ajustes constantes nos seus anúncios. Então você começa a perceber que aqueles seus anúncios estão sendo mais entregues para mulheres, por exemplo, e essas mulheres elas estão acessando mais pelo celular, e às vezes mais por um aparelho Android, por exemplo. Então você pode fazer um novo anúncio só para mulheres, só para celular e só para Android. E aí você de repente consegue um preço mais barato e atingindo pessoas mais específicas, tá bom? Às vezes o preço até aumenta um pouquinho, mas em compensação você vai mais certeiro nas pessoas, tá? Só para vocês terem uma ideia, não sei se vocês já viram como é que é um gerenciador de anúncios do Facebook. Não sei se vocês vão conseguir enxergar alguma coisa aqui, mas eu vou ler para vocês. Tá? Então, aqui é um gerenciador que eu usava antigamente, né, um bom tempo atrás, era um gerenciador pessoal. Então, você vê que era pessoa física, né, não era CNPJ. Tá? Então, aqui você tem na primeira coluna o nome da campanha. Primeiro, você tem a campanha, o conjunto de anúncios e o anúncio. Tá? São 3 grupos que você tem que trabalhar. A primeira campanha, o que você quer fazer? Qual é o objetivo dessa campanha? Você quer gerar lead? Você quer gerar visualizações no seu blog? No seu site, o que você quer fazer? Você vai determinar qual é o objetivo da sua campanha. Depois você vai ter os seus anúncios, na verdade os seus conjuntos de anúncios, ou seja, você vai determinar ali qual é o seu público, né, para quem você vai mostrar. Então, qual a idade, qual o sexo, qual a localização, você vai botar isso tudo no seu conjunto de anúncios. Então você vai amarrar um conjunto de anúncios ali e depois você vai para os seus anúncios. No anúncio você vai ter o seu texto, né, que a gente chama de copy, e o seu criativo, que é a imagem que você gera. Então você vai ter que fazer isso, colocar no seu anúncio. Tá? Então são 3 escadinhas, né? O anúncio está dentro do conjunto de anúncios e o conjunto de anúncios está dentro da campanha. Então só para você ter uma ideia, aqui a gente consegue ver os resultados, o alcance, ou seja, quantas pessoas foram alcançadas, qual foi o custo pelo resultado, qual foi o orçamento que foi determinado, qual foi o valor gasto daquela campanha para um período de dias, aqui eu botei um mês, né? O término dessa campanha, se você determinou um término, qual foi o custo por 1000 impressões? Então você consegue saber se está muito caro, se está muito barato aquele teu anúncio. Se teve adição no carrinho, caso você esteja vendendo alguma coisa. Se você teve cadastro no seu site, compras no seu site, visualização de conteúdo. E tem mais uma infinidade de opções aí que você pode adicionar para você poder fazer isso da melhor forma possível. Quais são as desvantagens? Você tem o tempo de aprendizagem da plataforma. Então você vai precisar aprender a mexer nisso daí, não é uma coisa muito simples, está toda hora sendo atualizado. Você tem que saber
criar uma boa copy, né, um bom texto para chamar a atenção da pessoa e um bom criativo, né, que é uma imagem também que conecte com a pessoa. Tá? Cuidado com o investimento errado, que às vezes se você não presta atenção, você vai gastar muito dinheiro sem necessidade. Tá? Então você tem que estar acompanhando isso, acompanhamento preferencialmente diário. E aí fica aquela opção de você fazer a contratação de uma agência. Né? Você pode contratar uma agência de marketing para fazer essa divulgação paga, aí, esses anúncios, esses conjuntos de anúncios, tudo isso para você. Mas aí também aumenta o seu custo, né? Mas pode valer bastante a pena. Aí você tem que avaliar aí como é que está a sua situação. Tá? Então, como eu falei aqui, é coisa pra caramba, né, de estratégia que você tem. Não necessariamente você precisa usar todas elas, mas se você tiver todas elas juntas, vai aumentar e vai potencializar muito mais. Então a internet ela é uma rede, né, que está tudo interligado. Então se você tem um site, você tem um blog, você tem um canal do YouTube, você tem uma fanpage, um Instagram, um Twitter, o próprio WhatsApp, Telegram também, que eu acabei nem comentando, que está ganhando força cada vez mais, LinkedIn, o TikTok, que é uma rede social aí mais recente, que está bombando também, mas eu não sei até que ponto que cabe a gente utilizar ela como veterinário. Tá, mas botei aqui só para chamar a atenção. Tem até a própria plataforma Lattes, né, que algumas pessoas usam para ficar fuxicando a vida dos outros, né, os currículos dos outros. Então botei ela aqui como mais uma brincadeira, mas isso tudo está ligado. Então cada um conecta com o outro. Isso é muito importante. Tá? Então se você não tem um, ele não vai fazer tanta falta. Mas se você começa a não ter vários, pode ficar um pouco prejudicado. Tá bom? Então aqui eu vou deixar uma sugestão, né? Se você, imaginando que você ainda não tenha nada, acho pouco provável, né? Mas vamos supor que você ainda não tenha nada, e se você tiver uma ou outra coisa também, já vai servir para você. Então se você não tem nada, simplesmente comece. Seus potenciais clientes estão por aí, então você vai correr atrás dele. Se eu fosse começar hoje, né, do zero, eu iria começar criando um site institucional, onde eu ia botar meus contatos, meu endereço, minha imagem, o que eu ofereço, o que eu tenho de serviço, porque se pelo menos a pessoa encontrar por acaso o meu site, ela já vai ter essas informações para me encontrar. Depois, ou ao mesmo tempo, tá? Eu posso criar um blog, eu começo a gerar conteúdo nesse blog, e ao mesmo tempo eu também vou gerando a minha lista de e-mail. Isso é importantíssimo, tá, galera? Então você vai gerar o blog e vai gerar o conteúdo. Quanto mais conteúdo você entrega para essa pessoa de forma gratuita, essa pessoa vai começando a querer te seguir mais para saber o que você tem mais a oferecer para ela. E você vai ganhando autoridade e vai ganhando a confiança dessa pessoa, desse potencial cliente. Criar um canal do YouTube, também para gerar conteúdo. Então, às vezes a pessoa tem mais facilidade para vídeo do que para escrita, então ela prefere e vai para o canal do YouTube. É um pouco diferente, tá? Porque no YouTube você até tem como colocar uma descrição para levar para o seu blog, você tem hiperlinks lá que você pode mandar para o seu site, ou para o blog também, se você tiver o blog, mas não é tão atrativo visualmente, né? Tem muitas informações em volta ali, né? Diferentemente do blog que é só teu, né? Tudo que a pessoa está vendo ali é só seu, então você pode direcionar ela para onde você quiser dentro do seu blog. No YouTube não, tem várias outras informações, mas é bem interessante também. E aí você vai para a sua criação da fanpage, né, no Facebook, onde você pode compartilhar os seus conteúdos que você criou no seu blog, mas não só isso. Você pode compartilhar outros conteúdos importantes, de repente notícias que saem aí na televisão, até outro conteúdo de outros sites, de outros blogs que você conheça, né? Não que você vá fazer propaganda para concorrente, mas se você achar que tem um blog interessante, uma notícia interessante, e você ainda não tem aquele assunto, você pode botar primeiro lá e depois, mais para frente, você escreve sobre aquilo, se você quiser. Entendeu? Mas eu acho interessante também fazer esse compartilhamento. O Instagram, cada vez mais tem crescido o Instagram, né? Muitas pessoas têm Instagram. Então, se você ainda não fez um print aí de alguma tela, né? Se ainda não marcou a Tua Elizaveth Oficial no Instagram, pode marcar agora aí. Tá? Então, cria um Instagram para você poder se conectar com as pessoas e as pessoas se conectarem com você. E por último, não necessariamente por último, mas o ideal seria essa escadinha, você sim começar então a criar os conteúdos patrocinados, né, os anúncios, né, os seus direcionamentos direto para uma determinada ação que você queira. Se você quiser levar a pessoa para um blog,
ou até mesmo para o site, ou até mesmo diretamente para uma recompensa para você capturar o e-mail dela, aí você fica à vontade. Mas se você fizer essa escadinha aí, o que vai acontecer? O teu cliente ele vai ganhando cada vez mais confiança em você, vai vendo que você aparece em vários lugares, vai vendo a sua credibilidade, e aí esse cliente final ele tem grandes chances de ir para a sua clínica veterinária. E aí vem uma outra coisa que é muito importante aqui, não vou me aprofundar, mas cuidado com a aparência. De que adianta você fazer esse trabalhão inteiro se a sua clínica veterinária é uma clínica veterinária? Então, imagina se o cliente chega lá, depois de ver todas as informações que você passou, está super confiante, quer ser atendido por você, e ele se depara com uma clínica nessas condições, onde tem uma fachada caindo aos pedaços, ou está desbotada, a sala de espera tem uma cadeira de cada cor, o sofá está estragado, está suja, está fedida, tem dificuldade de acesso, às vezes uma escada com um degrau quebrado, não tem corrimão, não tem facilidade de estacionamento perto, os veterinários estão com o jaleco sujo, e aí? Então de que adianta você fazer todo esse trabalho se a tua clínica ela não tem uma boa aparência para receber aquele público-alvo que você quer, né? Então, isso aqui é um outro assunto, mas é só para você ficar ligado nisso também. E lembrando principalmente aqui, uma coisa que eu quero que você guarde, a importância do avatar. Ou seja, a importância do público-alvo que você quer atingir, da pessoa que você quer atingir. Então, isso está diretamente ligado com a sua comunicação, como que você vai falar, o que você vai escrever, para quem você vai informar, né? Ou seja, aquilo que eu te falei, você tem que montar aquele personagem na sua cabeça e direcionar os seus esforços, os seus conteúdos para essa pessoa. Porque se você não fizer isso direito, ao invés de você atrair esse avatar, você vai atrair um outro avatar, que de repente não é o que você quer. Tá? Então pode ser aí uma coisa que não vai ser muito legal para você. Qual é a importância de conhecer o avatar? Já falei várias vezes, só resumindo aqui. Você vai atrair o público certo para o seu negócio, você automaticamente afasta um público que não é o seu, indiretamente, de forma indireta, porque esse público não vai se conectar com você, e você vai saber as dores dele e quais são os problemas que você deve saber resolver. E você sabe isso, você atrai as pessoas certas. Você vai direcionar os custos do seu anúncio patrocinados para quem você quer atingir. Então é muito importante você conhecer quem é o seu público-alvo, quem é o seu avatar. Então, conclusões sobre o marketing digital. Ele pode, quando bem feito, não só dobrar o seu número de clientes, mas como também triplicar, quadruplicar, quintuplicar. Você não tem um limite, tá? Mas aí vem uma indagação aqui para você. Se você começa a aumentar muito os seus clientes, imagina se você amanhã tivesse o dobro de clientes que você tem hoje. Você ou a sua clínica daria conta? Tá? Isso é só para você pensar. E independentemente do que você vai utilizar, se for um blog, um Facebook, um Instagram, de preferência todos, sempre entregue conteúdo de muita qualidade e direcionado para o seu avatar. Mais importante de tudo comece para ontem. Se você não tem, ou se você só tem alguma dessas mídias, dessas redes que eu falei, comece para ontem a criar as novas. Tá? Não seja perfeccionista, porque senão você trava, você para, você não faz. E quem não faz fica para trás. Porque tem muita gente que está fazendo mais ou menos, mas está fazendo, já está aparecendo. Então, você pode de repente até estar vendo alguém fazendo e estar criticando essa pessoa, está falando assim, nossa, que vídeo feio, olha só que foto horrível que o cara botou. Mas o cara está botando, o cara está aparecendo, e você está vendo ele ali, e cadê você? Você não está lá. Então, use isso como um incentivo para você começar. Se você está vendo alguém que está fazendo uma coisa ruim, ou mais ou menos, saiba que ele está fazendo e você não. Ok? E seja consistente. Isso é uma outra coisa muito importante que todas as mídias digitais elas adoram, que é a consistência. Então, se você tem um blog, se programe para postar no blog uma vez por semana, por exemplo, uma vez a cada 15 dias. O ideal uma vez por semana, 2 vezes por semana. Tá? Se você tem um canal no YouTube, tente postar aí pelo menos uma vez por semana, 2 vezes por semana. Né? E se você está começando agora, o ideal é que você já sente e já faça logo vários conteúdos, porque se a pessoa entrar lá, ela já vai ver que tem bastante coisa ali.
não é a mesma coisa que você divulgar o seu blog e ter um artigo. Qual é a graça? Né? A pessoa vai entrar ali, pô, esse cara não tem nada aqui, vai sair, nunca mais vai entrar. Então fique ligado nisso também. Quando for começar, se programe para já botar muito conteúdo no primeiro mês, e aí depois você pode ir diminuindo um pouco a frequência, mas já coloque logo bastante coisa para a pessoa poder entrar e querer ficar mais tempo lá. Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Queria agradecer a todos vocês que ficaram aqui. Eu já pedi o feedback lá no início, vou pedir novamente aqui. Se você achou que essa palestra te ajudou de alguma maneira, né, se você quer saber um pouco mais sobre algum tema, se você gostou mais de algum tema, entre em contato comigo, me manda um e-mail, me manda um direct lá no Instagram, no Facebook, enfim. Nesse site aí no www.elizabeth.com.br/contato, você tem várias formas de me contactar por lá também. E mais uma vez queria agradecer aí a organização do VetSign Business e estou aqui esperando o contato de vocês e o seu feedback. Então, muito obrigado. Era isso que eu tinha para dizer. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.